Primeiro agradecer, né, gente? É importante, acho que, registrar aqui o agradecimento a participar aqui hoje com vocês, trazer um pouquinho dessa perspectiva, agradecer e parabenizar também a organização. Você colocou aí, a Match IT tem um aninho de vida, né? E já está pensando nesse tema que a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje. Então, isso já é assim, um grande sinal que vocês estão indo pelo caminho certo. Gente, deixa eu só fazer um disclaimer aqui, que eu vou estar olhando para vários lugares, porque tá com uma tela aqui, eu estou com o celular, um hack para eu conseguir ver vocês, para eu conseguir ler os slides aqui, junto com vocês. Bom, gente, deixa eu dar uma passadinha aqui, eu vou fazer uma apresentação breve, para deixar espaço para a gente conseguir trocar o final com qualidade, porque esse é um tema que ele merece mais uma construção do que efetivamente só eu trazer aqui vários conceitos, apesar de ser importante a gente trazer esse ponto, vamos dizer, de letramento, né? Falando só um pouquinho de mim, antes da gente adentrar e falar um pouquinho da Wimpact, né? Eu sou Lícia, eu sou fundadora e CEO da Wimpact. A Wimpact, ela é um produto de uma empresa minha, que é uma gestora de investimentos, chamada Berta Capital. E eu vou entrar em detalhes aqui no que a Wimpact faz e como é que a gente chegou a criar esse selo, né, como é que a gente decidiu a criação desse selo, mas eu sou advogada, eu sou de humanas, gente, eu não sou de tecnologia nativamente, né, mas eu trabalhei muito tempo em corporações, então eu tive ali do outro lado como compradora por muitos e muitos anos, e todo mundo sempre está na posição, hora de comprador, hora de vendedor. Tenho muita experiência em M&A, faço M&A, inclusive, atualmente, e o meu foco maior é o Corporate Venture Capital. Então, indiretamente, eu trabalho com tecnologia, porque eu faço investimentos em empresas de base tecnológica, né? Sou apaixonada por tecnologia, com esse foco no empreendedorismo. Eu entendo que o empreendedorismo ele é uma grande mola propulsora de transformação econômica e social, né? Pessoalmente, eu sou uma aliada dos WEPs, né, que são os princípios de empoderamento da ONU, na Organização das Nações Unidas, tem um capítulo dedicado à igualdade de gênero, e eu sou pessoalmente uma aliada, ou seja, uma pessoa que é facilitadora, que faz isso que eu estou fazendo aqui, de trazer, levar esse conhecimento que efetivamente muda, né, assim, tenta promover essa mudança dentro do ambiente que eu me encontro. E eu sou mãe da Júlia, que esse é um fator, está em último lugar, mas ele deveria estar em primeiro, que foi, com certeza, a grande mola propulsora de eu entrar realmente de cabeça, criar esse produto e ter mais contato com as questões de gênero, né? Então, eu digo que a maternidade e a minha filha ser biologicamente mulher me trouxeram para esse lugar de olhar para o mercado financeiro, para o mercado de investimentos, que é o mercado que eu tenho experiência, que eu atuo, como é que eu poderia trazer o mercado financeiro para ser também um ambiente de transformação. Falando um pouquinho da Wimpact, eu já dei um spoiler, né? A Wimpact é um produto da gestora, do qual eu sou sócia. Ela é a primeira venture builder dedicada a investimentos de startups sejam lideradas por mulheres. A gente tem um propósito bem grande de geração de impacto positivo na sociedade, né, e por meio da equidade de gênero, dentro do ecossistema de tecnologia e inovação, porque a gente já vê muitas práticas e, enfim, um grande suporte, né, para outras indústrias, e efetivamente nós fomos a primeira iniciativa focada em startups, né, dentro do ambiente de inovação. E como é que a gente faz, como é que é a nossa atuação? A gente faz investimento financeiro, né, em startups que tenham mulheres aí no quadro societário, que estejam em posição de liderança, e a gente também atua com essa questão da advocacy de gênero, né, que é o que, por exemplo, eu estou fazendo aqui hoje, é trazer, levar conhecimento, trazer instrumentos para que a gente consiga efetivamente avançar nessa agenda, né? E isso tem tudo a ver com a temática de hoje aqui, que é a questão de cultura, né?
eu traria muito isso para essa questão de cultura, porque é como você cria uma cultura na sua empresa mais diversa, mais inclusiva. E isso, gente, não é uma iniciativa filantrópica. Quando você traz isso para o centro da criação da cultura, você está olhando para um lugar que gera retorno financeiro, que efetivamente traz mais inovação para o seu negócio, e além de tudo, ainda tem essa questão social. Então, é um ganha-ganha completo. E aí, fazendo o gancho aqui, né, por que a gente está aqui, né? Vamos falar um pouquinho sobre o selo, né? Então, a gente criou esse selo em parceria com a Match IT, que com certeza vai trazer impulsionamento para os negócios, né? E eu fiquei muito feliz de ver o movimento da Match IT se preocupando não só em promover essa conexão, né? Fazer efetivamente esse match, mas apoiar efetivamente a adoção de boas práticas para os sellers, né? Porque os buyers, gente, eles já estão, isso já está na agenda dos buyers, né? Eles querem efetivamente, o mundo mudou, ninguém quer só mais consumir um serviço ou um produto. Hoje você tem um olhar muito mais integrado, no sentido de, cara, com quem eu estou me relacionando, como é que aquela empresa, quais são as boas práticas daquela empresa. Então, assim, é uma felicidade muito grande a gente conseguir trazer isso para dentro de um selo. O selo, ele sumariza, né, diversas ações que ao longo do tempo vocês vão conseguir tomar para cada vez mais estar perto disso e não passar por uma situação desagradável. Imagina, envia uma proposta, tem um match, etc e tal, aí avança, chega lá e morre na praia, porque não tem uma política voltada para isso, não tem nenhum tipo de prática da porta para dentro, né, dentro da empresa. Então, isso acaba realmente sendo um motivo de perda de vendas, né? Então, acho que essa iniciativa do selo é importante para vocês terem acesso a mecanismos, a tomarem consciência de itens que vocês conseguem efetivamente tomar as rédeas e tomar várias atitudes que vai ser bom para a construção da cultura corporativa de vocês, da cultura empresarial de vocês, e que também vai colocar vocês à frente, né? Então, o selo ele não se trata só, ao contrário da O-Impact. A O-Impact tem um indicador ali de ter mulheres no corpo fundador, né? O selo ele tem várias nuances ali, tem vários itens que precisam ser atendidos, e a gente entende que essa jornada, né, para você atingir o selo, ela é uma jornada com várias etapas, e a gente sabe que empresas, às vezes, que são muito pequenas, estão em estágios bem iniciais, tem, às vezes, desconhecimento, talvez um mau entendimento de que tudo vai custar muito caro, né, e a gente tem que ficar olhando efetivamente para custos, mas é super importante vocês já começarem a semear desde já, para quem está começando agora, para quem já tem um legado aí de empresa que já tem muitos anos de atuação, se ainda não olham, que passem a olhar para isso, porque não vai ser um item nice to have. Algumas empresas, alguns grandes buyers já colocam isso como must have, então barra mesmo. Eu tenho um investidor, que é a KPMG, e eles não contratam. Se você efetivamente não tiver políticas de inclusão, não só de gênero, mas diversidade como todo, em todas as interseccionalidades. Então, a ideia do selo não é diferenciar, ficar aquela coisa tipo, eu tenho selo, eu não tenho selo. O selo ele é só uma maneira de vocês conseguirem ter conhecimento. Então, na elegibilidade para o selo, na verdade, você está fazendo um self-assessment ali, né? Então, você começa a identificar, poxa, então isso aqui é levado em consideração. Então, eu recomendo quem não tenha aplicado, que aplique, ainda que
sabe, já tenha um olhar, já comece a colocar uma lente de gênero e entenda que talvez não esteja tão avançado nessa jornada, aplique para você entender quais são os critérios, o que é levado em consideração. E hoje eu vou trazer um pouquinho também aqui de instrumentalização para vocês, vou trazer um guia para como é que vocês começam a olhar para esse tema, independentemente do estágio de maturidade da empresa. Não vou ficar aqui me estendendo muito, mas eu resolvi trazer, como a maioria que é, né, de exatas, né, tech, STEM, eu vim trazer dados para vocês. E esse primeiro dado que eu trago, né, por que a gente fala desse selo, por que a gente fala de equidade de gênero? Gente, é só olhar para esse dado, são 132 anos que nos separam da igualdade de gênero. Esse número é bastante impactante, que a gente está falando de praticamente um século e meio. Se a gente só deixar, sabe, não, isso naturalmente vai ser endereçado, não, naturalmente vai demorar muito, né? E quem perde com esse tempo é a nossa sociedade, somos nós individualmente, nós perdemos com isso. E no ano passado, não, porque o ano passado era em 2022, a gente está com cabeça de 2022. Em 2021, esse número era 2 séculos e meio. Por conta da pandemia, a gente teve um agravamento aí do alcance da equidade de gênero. Obviamente, esse é um número que ele traz não só no mercado de trabalho, mas, assim, em participação econômica e oportunidades. Então, ele traz um apanhado, inclusive em participação política, etc., tudo que se refere à representatividade feminina. Tá? Isso, então, a gente não pode olhar para um dado desse e se sentir confortável, né? Então, é super importante que a gente tenha acesso a esses dados e consiga assim, se tocar, né, com isso e fazer alguma coisa a respeito. E aí eu trago, por outro lado, um dado que ele é desanimador, mas, por outro lado, eu trago uma perspectiva de oportunidade aqui, né? Existe um ranking de igualdade de gênero e o Brasil ocupa a 93ª posição. Ele estava antes em 92ª e ele caiu uma posição pós-pandemia. Isso aqui, na verdade, é uma perspectiva positiva de como que o Brasil pode protagonizar, através de vocês, através, né, da gente, uma mudança através da adoção de medidas que enderecem esse tema. Né? Então, por isso que eu reforço a importância do selo. Não é ideologia de gênero, não é filosofia, isso é uma coisa... Não tem nada a ver com isso, gente. É realmente você conseguir promover uma transformação que tenha um impacto positivo para a sua empresa, para a cultura e para a sociedade, né? Então, o Brasil aqui, ele tem uma oportunidade de ser uma mola que realmente eleve aí, galgando essas posições, melhorando as práticas de diversidade e inclusão, principalmente com a questão de lente de gênero, para puxar isso para cima e fazer efetivamente muita diferença. O Brasil é um país imenso, com milhões de empresas, com milhões de pessoas, então isso realmente pode ser uma grande oportunidade. E trazendo para o mercado de vocês, trouxe um recorte específico para o mercado de tecnologia, só 20% das vagas do mercado de tecnologia são ocupadas por mulheres, né? Então, isso se deve também, normalmente, a ter menos mulheres nas carreiras de STEM, né? Então, menos mulheres entram, historicamente, em carreiras de tecnologia, enfim, são mais de humanas, eu sou de humanas, então, obviamente, isso dentro do mercado, isso se reflete no mercado de trabalho. E quando a gente traz para o ambiente que é o Impact atua ativamente em startups, né, só 4% das startups são fundadas por mulheres, e dentro dessas startups fundadas, só 1,7% a fundadora é de tecnologia. Então, normalmente, a startup é fundada por mulher, mas tem um CTO que é homem. Em contrapartida, a gente já tem dados, né, que a fonte é McKinsey, que essas empresas com boas práticas de diversidade têm efetivamente um desempenho melhor. Times diversos, né, e aí eu não estou falando só de gênero, tá? Times diversos em todas as suas interseccionalidades têm um desempenho melhor porque eles agregam perspectivas diferentes, né, no momento de resolver um problema,
de atender um cliente. Então, isso fortalece a cultura da empresa e efetivamente nos dá acesso à inovação real. Então, quem está em tecnologia, a tecnologia é muito rápida, né? Então, você precisa estar o tempo inteiro inovando, estando up to date o que está acontecendo, mas como é que você também surpreende o seu cliente? Então, tem aquela ferramenta de contratação de serviços mais complexos, né? Isso também tem a ver com inovação. Então, como é que você, como um seller, consegue trazer uma inovação para dentro daquela empresa e talvez tire a complexidade daquele projeto através de uma solução inovadora que você consiga oferecer. E esses fatores, como está aqui na apresentação, eles efetivamente melhoram a saúde organizacional, ou seja, clima, cultura, e a performance financeira. Então, é bom e é lucrativo, né? Então, você consegue trazer isso para um contexto muito especial só tem é uma relação de ganha-ganha. Trazendo especificamente aqui dados sobre mulheres, né? Mulheres, elas representam aí 51% da população, nós somos até maioria aqui no Brasil, hoje. São responsáveis por 80% das decisões de compra, né? O terceiro maior setor produtivo, mercado consumidor do mundo, é o mercado feminino. E aí, trazendo para o contexto de empresa, né? 75% das empresas têm resultados melhores com mulheres na liderança. Isso tem a ver com essa questão que eu trouxe de equipe, de você ter equipes mais diversas, mulheres na liderança, ter líderes mulheres, isso impacta no resultado da empresa. E empresas com diversidade de gênero em equipes executivas também, que é também uma questão de liderança, tem 25% mais probabilidade de ter lucratividade acima da média. Então, gente, a pergunta que fica é por que tem essa disparidade, né? O que acontece? O que acontece entre, nossa, é tudo ótimo e a gente tem esse gap tão grande, né? E aí é importante trazer que aqui não tem uma única causa. Então, a gente fez um arrazoado aqui de causas, né? Mas para demonstrar para vocês que é um problema sistêmico, ou seja, não tem uma única causa, você tem várias coisas que contribuem para isso, né? Mas entender que isso é uma construção social, é uma injustiça social que tem consequências avassaladoras para a nossa sociedade. Então, a gente tem a questão de baixa participação no mercado de trabalho, o acúmulo de funções, jornada dupla, tripla, quem é mãe sabe, trabalha, depois chega em casa, tem criança, enfim, tem menino, normalmente tem incumbida de cuidados, cuida da família, cuida de um parente, diferenças de tratamento, então é super importante ficar atento, gente, para questões de gap salarial, mulheres ocupando o mesmo cargo dentro da mesma empresa, com a mesma competência técnica, ganham menos, ganham cerca de 30% menos do que os homens. Vieses inconscientes, e aí é super legal vocês acessarem a WeImpact, tem bastante conteúdo sobre vieses inconscientes, é super importante a gente entender que todos nós temos vieses, mas é importante a gente tomar consciência disso, trazer do inconsciente para a consciência para a gente conseguir fazer alguma coisa a respeito. Só um minutinho, gente, que eu estou só bebendo uma água aqui. Crenças limitantes, né? Tecnologia não é coisa de mulher, isso aqui é de menino, isso aqui é de menina. Isso é uma coisa que impacta bastante. Opa, peraí, gente, que eu acabei clicando alguma coisa aqui. Isso impacta bastante no avanço da mulher no mercado de trabalho, na sociedade de maneira geral. E assim, gente, esse cenário, ele, como eu falei, ele é positivo para todo mundo, e isso é o que causa mais perplexidade, e por isso que também é mais fácil a gente conseguir efetivamente se envolver para agir, né? No momento da criação de produtos e serviços, você levar isso em consideração, existem muitos produtos e serviços que simplesmente não são pensados para o público feminino.
tem medicamentos que eles nunca foram testados, né? Aí, estou falando de mulher biológica. Biologicamente, tem diferenças e questões hormonais, tem medicamentos que simplesmente eles fazem muito mal para a mulher, mas não, só testou em homem, está tudo certo. Serve. Então, tem essa questão de não levar isso em consideração. No momento de contratação, é importante ter a prática de vagas afirmativas, entender que, eu só quero contratar sênior, não vai rolar, então tem que fazer, quem estiver efetivamente ali trabalhando e focado nessa causa, tem que fazer uma questão de ter uma jornada, né, para você conseguir, trazendo as pessoas que não têm experiência para se tornarem sêniores efetivamente. Aqui na escolha de fornecedores, isso já é uma prática para grandes empresas, como eu falei aqui anteriormente, né, a própria Microsoft, que é investidora aqui da Wimpact, também tem essa questão de exigir política de diversidade e inclusão no momento da contratação, e no desenvolvimento profissional do time, que está correlacionado com a contratação, com essa questão de efetivamente criar uma jornada de crescimento para esses profissionais, para essas profissionais que vocês tragam para integrar o negócio. Então, estou aqui só chovendo no molhado, efetivamente, os buyers, isso é uma realidade, gente, está diretamente relacionado a critérios ESG, isso está no S, né, do social. As empresas estão cada vez mais olhando para critérios ESG, estão criando tecnologia para poder fazer verificação desses critérios, então, não tem volta, sabe? Não tem. Ou você efetivamente se posiciona e segue, e está à frente e consegue continuar, ou você vai estar fora em muito pouco tempo, né? Não vai ter espaço para quem não olhe para critérios ESG, para quem não traga a equidade de gênero para dentro e diversidade para dentro do elemento de cultura da empresa. Só trazendo aqui um pouquinho das empresas que estão com a Wimpact, tá? Então, são empresas, a gente tem empresas de tecnologia, então a gente tem a Microsoft, que é a maior do mundo, tem a Sinqia, tem a Flex, mas ela é Contract Manufacturer, ela é mais de hardware, Magnamed, Multi, Sabin, Porto Seguro, Suzano, e tem a última empresa que entrou é a GRIO, que é uma agência de fomento, também que aposta nessa causa. Então, assim, isso é tendência, né? É muito importante, eu reforço, porque o selo, ele é uma oportunidade. Ele não é para diferenciar um seller do outro. Ele é uma oportunidade de vocês conseguirem embarcar nisso mais rapidamente. Mas, enfim, como é que eu crio essa cultura de inovação e igualdade? Lícia, obrigada, mas, assim, cara, não sei nem por onde começar, né? E a gente pensa nisso. A gente não está aqui só para, olha, exigir, né? A gente está aqui para instrumentalizar, para colocar, mostrar esse caminho, trazer exemplos, trazer mecanismos para que efetivamente vocês consigam colocar isso em prática. Nós desenvolvemos essa cartilha com o ONU Mulheres e com a GEMA Consultoria e Equidade, onde a gente traz os princípios de empoderamento das mulheres, que são os WEPs de ONU Mulheres, são 7 princípios. A gente foi adaptando ao ambiente de tecnologia e startups. E aí, no caso de startups, é para empresas em estágio inicial, né? Então, empresas que tenham tecnologia envolvida, que a gente sabe que a contratação, formação, team building é mais complexo. Então, a gente trouxe isso para instrumentalizar. É um material bem extenso, ou seja, ele é rico para você poder conhecer e conseguir aplicar isso, né? Mas, assim, gente, eu acho que um ponto que é importante colocar aqui é um item atitudinal. Quando você se propõe a fazer uma mudança, é importante que essa mudança comece dentro de você, né? Porque parte do indivíduo, esse indivíduo pode ser um agregador, um aliado dentro da empresa, e a empresa torne-se também uma aliada e que efetivamente se engaje com isso. Então, mas é uma atitude, é você colocar essa lente. Eu brinco que a partir do momento que você começa a olhar para isso,
você não consegue mais desver isso. E aí, Rose, tem um slide lá de tech sellers que só tem foto de homem na sua apresentação. Você não consegue desver isso. Então, hoje em dia, eu passo o olho assim, eu consigo identificar esses itens em todos os lugares. Ah, é mimimi? Não é mimimi, gente, porque como é uma construção social, é uma construção de narrativa, e a narrativa, a construção social, ela é feita através do que você é exposto, do que você vê, né? Então, todos esses itens importam. Então, a gente precisa estar vigilante, a gente precisa estar com medo e pisando em ovos. Mas a gente precisa estar realmente com essa lente para conseguir olhar, nossa, aqui eu poderia fazer diferente por conta disso, mesmo que eu não tenha nenhum manual em nenhum lugar, mas é a perspectiva daquela pessoa, que aquela pessoa está adotando. Já estou extrapolando a hora total, né? Já está terminando, gente. Eu queria aproveitar aqui a oportunidade para convidá-los para ter um pouco mais de contato com isso. A gente vai fazer um evento no dia 7 de março. No dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, então, mês de março, vocês vão ter também oportunidade, não só na Impact, mas em diversos lugares. Isso entra muito em voga. A gente adora o mês de março, mas a gente entende que isso é uma coisa que você tem que fazer todos os meses, né? De janeiro a janeiro. Mas vai ser uma oportunidade de vocês ouvirem um pouquinho sobre viéses inconscientes. A gente vai falar um pouco mais dos selos, a gente vai trazer algumas empresas de tecnologia, e esse evento vai acontecer no Microsoft Reactor, né, que é recém-inaugurado. A Impact tem um espaço lá. Então, é com foco total em tecnologia, né? E é isso, quem já está, quem começa o despertar para isso, você começa a ter aqui na Impact, junto com a Match IT, aliadas nessa jornada, tá bom? Então, eu já estou extrapolando muito aqui, eu vou encerrar, gente, a participação, divulgando aqui um pouco dos nossos canais, para acompanhar, para vocês irem conhecendo um pouco mais. A gente tem uma newsletter que trata só de diversidade e inclusão, focada em gênero, que isso vai tangibilizando, você começa a entender um pouco mais disso, se familiarizar. Isso torna a implementação na empresa mais fácil, mas primeiro isso tem que ser da porta para dentro, né, que eu brinco da porta para dentro da pessoa. E para finalizar, eu queria deixar aqui uma frase da Michelle Obama, que é uma mulher super empoderada e poderosa, que ela diz que você pode viver no mundo como ele é, ou você pode trabalhar para criar o mundo como ele deveria ser. Está nas nossas mãos, gente. É muito mais simples do que a gente imagina. E isso tem total ligação a conseguir efetivamente trazer inovação para os seus clientes, para você conseguir construir uma cultura empresarial que seja sólida, trazer perenidade para o seu negócio, né? A nova economia, que já é economia, né? Assim, já não é mais tão nova assim, ela tem isso como um dos preceitos fundamentais. Então, eu entendo que esse é um convite que mais cedo ou mais tarde vocês irão fazer o opt-in, né? Gente, muito obrigada.